Então, vamos lá ao material que a gente vai utilizar para fazer essa próxima parte da boneca, que vamos fazer o corpo da boneca, certo? Então, antes de mais nada, ter os braços e as pernas prontas, ok? Então, isso é primordial, porque a gente sobe o corpo a partir das pernas e numa certa medida do corpo a gente vai unir os braços, então a gente já precisa ter essas 4 partes prontas. Além disso, o fio que você vai trabalhar a calcinha da boneca, que é o mesmo que eu encerrei aqui, né? Eu vou usar o branco, fio cor de pele, o cor de pele que você escolheu, ok? Além disso, marcadores de ponto, contador de carreira, porque eu sou perdida, eu preciso disso, agulha de tapeçaria para os arremates, a agulha de crochê que eu estou usando, a de 2 milímetros, para tudo, tesoura, e além disso, deixa eu pegar aqui um pouquinho, né, para você ver, enchimento, certo? É só simbólico, porque você sabe que vai muito mais além disso. E eu não tenho aqui comigo agora, mas é um objeto para fazer a sustentação da cabecinha, tá? O que eu gosto, para quem já me acompanha aqui um tempo, sabe que eu gosto muito de reciclar, de reutilizar, né, cabos de escovas de dente. O que eu faço? Vamos supor que isso aqui seja uma escova de dentes que eu estou utilizando no meu dia a dia. Eu vou higienizar isso, cortar aquela parte que tem as cerdas e ficar com todo o corpo da escova, tá? Se for escovas retas, é mais fácil, mas dá para usar com escovas curvadinhas também, tá bom? Isso não é empecilho, porque a gente pode cortar e vai precisar cortar, enfim, não vai dar o espaço todo da escova, mas a gente usa o máximo que a gente conseguir dela, tá bom? Então, o que eu faço? Eu higienizo bem com água sanitária, enfim, deixo ela bem limpinha e corto a cerda, ok? Só a parte da cerda, só a parte da cabeça da escova. E vou usar todo o resto para fazer a sustentação de pescoço e cabeça da minha boneca. Tá legal? Então, mais pra frente aí, no decorrer da construção do corpinho, eu mostro para vocês como que eu vou fazer isso. Mas, enfim, já tem em mente aí o que você vai utilizar. É importante ser algo rígido, tá? Porque a boneca, ela tem cabelo, tem o peso da cabeça. Por mais que a gente deixe ela bem repleta de enchimento, ainda não é suficiente. Então, é preciso ter alguma coisa firme lá dentro. Tá legal? Então, dito isso, bora crochetar. Então, vamos aqui dar continuidade a construir o corpinho dessa boneca. Antes de tudo, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para que você coloque aí os pezinhos de frente para você e eleja qual parece mais o pé direito, qual parece mais o pé esquerdo, porque eles têm características próprias, tá? Então, feito isso, elegeu quem é o direito, quem é o esquerdo, você vira os calcanhares para você, a ponta do pé para distante de você. Eu tô aqui, a ponta do pé tá virada para lá, certo? Feito isso, você vai amassar assim essas pontinhas para que você encontre o ponto de encontro entre as duas perninhas, tá? Então, ó, perninhas viradas para o outro lado, eu vou aqui pegar uma perninha, vou encontrar aqui, ó, vou deixar amassadinho assim para que eu encontre o ponto aqui e vou marcar aqui com um marcador de pontos, tá? Coloca num pontinho qualquer, só para você ter aí uma direção, ok? E vai fazer o mesmo com a outra perninha, ó. Você amassa, encontra, né, o centro da perninha, o outro ponto aqui e coloca um marcador, ok? Então, nós vamos começar a crochetar com a perninha que está na minha mão direita, tá? Lembrando que o pezinho tá virado para frente, então eu começo com essa perninha e já venho para essa aqui na sequência, tá bom? Então, vamos lá, ó. O fio que eu vou continuar utilizando é o fio branco, então eu vou fazer aqui um nozinho corrediço, tá? Lembra de deixar um fio confortável aí na ponta para que você arremate mais tarde, tá bom? Então, aqui, ó, nozinho corrediço, deixa ele bem apertadinho. Venho neste pontinho que eu marquei aqui,
tá vendo? Só que aqui pelo lado de dentro, eu vou pegar a alcinha de cor de pele. Você percebe aqui embaixo que tem a alcinha disponível na cor de pele? Então, neste pontinho que eu marquei, eu venho aqui no pontinho de cor de pele. Ó, trago aqui o meu fio, ó, passo pra cá, faço a correntinha para segurar, certo? Então, aqui eu conectei o meu fio na perninha que estava na minha mão direita. Vou fazer aqui uma, duas correntinhas, tá? Pego imediatamente a outra perninha e já conecto aqui no pontinho específico, só lá dentro na cor de pele, tá? Então, ó, tá vendo? Ó, tá marcado aqui, eu venho aqui no pontinho de cor de pele e vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui. Opa, deixa eu só voltar, porque deu uma desfiadinha no meu fio, aqui, ó, faço o primeiro ponto baixo, tá? Então, a gente vai usar a alcinha disponível em cor de pele e não no branco, ok? Então, aqui eu já conectei as duas perninhas. Então, com as duas perninhas já conectadas, né? Este marcador aqui eu posso tirar e esse aqui também. Certo? Lembra que a gente encerrou a perninha com 26 pontos? Eu já fiz o primeiro pontinho aqui dos 26, agora eu vou fazer os outros 25 que falta, tá? Então, ó, 2, 3, e vou fazendo esses pontinhos aqui, lembrando de pegar a alcinha que está em cor de pele, tá? 4, e vou seguindo assim até dar os 26 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer esses 26 pontos aqui da perninha, já volto com você antes de passar para a próxima, tá bom? Então, aqui estou de volta, fiz os 26 pontos na perninha, o marcador eu coloquei no primeiro ponto baixo da perninha, então, no primeiro ponto dos 26, tá? Então, tá aí o marcador. Agora, olha, eu vou fazer um ponto baixo para cada uma das correntinhas que eu fiz aqui no intervalo entre uma perninha e outra. Então, trago meu fio, tá? O marcador aqui vai dar uma dificultada só para enxergar, mas, ó, é uma correntinha, eu trago, faço o ponto baixo. Na próxima correntinha, que tem aqui das duas, eu trago e faço o ponto baixo. Tá? Então, agora eu fiz as duas correntinhas, fiz os 26 pontos, mais duas correntinhas, 2 pontos em cada correntinha. Agora, eu venho aqui na outra perninha, lembra aquele pontinho que a gente fez a união? Aqui, ó, a inserção do fio, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo nele. Ó, então, eu fiz aqui um ponto baixo dos 26 que eu preciso fazer. Tá? Então, eu tenho mais 25 aqui para fazer. Já fiz o primeiro, vou fazer os 25, também pegando a alcinha de cor de pele, que tem aqui do lado de dentro disponível, e assim eu vou. Fiz o segundo, fiz o terceiro, e vou seguindo aqui até dar os 26, tá? Vou fazer os 26, já volto para fazer o restante da carreira com você. E aqui, então, eu fiz os outros 26 pontos da perninha que está na minha mão direita. Vou encerrar essa carreira fazendo 2 pontinhos baixos do outro lado das correntinhas, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só tirar esse fio, puxar ele pra cá para facilitar a visão, tá? Então, aqui nas duas correntinhas do lado de trás, eu vou fazer os 2 pontinhos baixos para encerrar a minha carreira. Ok? Deixa eles apertadinhos para não criar espaço, né? De transição entre um e outro. E, ó, entre a perninha e o vão. E pronto. Então, aqui está a minha primeira carreira, que foi a carreira de união das perninhas, tá? Neste momento, nós temos aqui 56 pontos
56 pontos baixos, que dão 56 pontos de base, e com esses 56 pontos de base, vamos fazer a segunda carreira. Então, eu inicio aqui, eu faço os 26, os 2 pontinhos aqui do centro da perna, os outros 26 e os outros 2 pontinhos do centro da perna. É a mesma coisa, agora é uma carreira de ponto sobre ponto, só para firmar essa união das perninhas, tá bom? Então, vou aqui fazer essa segunda carreira, essa primeira carreira foi a carreira de união, vou fazer a segunda carreira também de 56 pontos e já volto aqui com você. E aqui estou de volta com a carreira de número 2 prontinha, então fiz os 56 pontos aqui em volta, tá? Estou com este resultado. A gente precisa fazer uma curvinha para o quadril, né? Nossa boneca ela não vai ser reta, ela vai ter uma curvinha para o quadril. E nessa terceira carreira que eu vou fazer agora, eu vou colocar um aumento deste lado e um aumento deste lado, tá? Então, se você já tiver prática, você já pode antecipar essa carreira, lembrando que você vai colocar um aumento aqui nesse ladinho aqui, no lado externo aqui de uma perninha e outro aumento aqui do outro lado externo da perninha. Se você não tem prática, segura aí que eu vou contar quantos pontos a gente vai fazer até aqui antes de fazer o aumento e depois novamente contar a quantidade de pontos até o próximo aumento, tá? Para depois encerrar aqui a carreira com pontos baixos. Beleza? Então, o que acontece nessa carreira? Nós vamos passar de 56 pontos para 58 pontos. Legal? Então, se você já tem prática, já antecipa aí, né, essa parte, acelera um pouquinho o vídeo, que é só colocar um aumento desse lado e um aumento desse. Se você não tem prática, segura aí que eu vou fazer a contagem dos pontos para você, tá bom? Então, só vou trazer o meu marcador até aqui, né? Marcador não. Eu vou fazer pontos baixos até aqui antes de fazer o aumento e já falo para você quantos foram. Então, aqui estou de volta, lembrando que ainda estou na carreira de número 3. Eu fiz aqui 12 pontos baixos, tá? Cheguei aqui do ladinho, vou fazer um aumento. Ok? Então, 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos até este outro lado aqui da perninha, ó. Eu estou nesse, eu vou chegar aqui nesse. Vou fazer a contagem e já falo para vocês quantos eu fiz, tá legal? Então, segura aí, ainda estamos na carreira de número 3. Então, aqui, para chegar até o outro lado, eu fiz 29 pontos, tá? Agora, depois dos 29 pontos, eu faço aqui o meu aumento e vou encerrar a carreira, tá? Então, encerrar a carreira fazendo os pontos baixos, já volto para falar a quantidade e repetir a quantidade que foi feita aqui para você. Então, aqui estou agora, sim, com a carreira de número 3 finalizada. Para finalizar aqui, eu fiz 13 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Eu comecei a minha carreira fazendo 12 pontos, fiz um aumento, 29 pontos, um aumento e finalizei com 13. Então, fiquei aqui com 58 pontos de base, tá bom? A próxima carreira, carreira de número 4. Novamente, vamos fazer um aumento em cada lado do corpinho, tá bom? Dessa mesma forma que eu fiz. Eu vou fazer a carreira completa e trago para vocês como eu fiz, tá legal? Para não ficar aqui parando a carreira no meio do caminho, tá? Pra gente agilizar essa parte. Então, lembra, para a carreira de número 4, eu vou fazer da mesma forma, um aumento em cada lado. Tá? Se você já tem prática, segue o barco aí. Se você não tem, me aguarda, eu já volto aqui rapidinho e te falo a quantidade que eu fiz para chegar em cada pontinho, tá bom? Então, até já. E aqui eu tenho finalizado a carreira de número 4, vou falar para vocês a quantidade de pontos que eu fiz. Então, eu fiz aqui, olha, 14 pontos baixos, um aumento, depois 30 pontos baixos, um aumento e para finalizar 12 pontos baixos, tá? Então, eu fiquei aqui com 60 pontos de base, tá legal? Então, essa foi a carreira de número 4. Vamos lá, 14, um aumento, 30, um aumento e 12 para finalizar, tá?
A próxima carreira, a carreira de número 5, eu vou fazer do mesmo jeito, um aumento de cada lado. Nós vamos ficar com 62 pontos de base. Eu vou fazer a minha carreira aqui em off e já volto para te falar as quantidades até chegar em cada lateral do corpinho, tá bom? Então, até já! E aqui estou com a carreira de número 5 finalizada. Vou falar para vocês a quantidade que eu fiz, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, que é 13 pontos baixos, um aumento. 30 pontos baixos, um aumento. E para finalizar, 15 pontos baixos, totalizando 62 pontos de base. Então, carreira de número 5, vamos lá. 13, um aumento, 30, um aumento e 15 para finalizar, tá? Agora, a gente vai fazer outras 6 carreiras, tá? 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. São 6 carreiras de 62 pontos baixos, somente repetindo ponto sobre ponto, não tem mais aumento nem diminuições neste momento, tá bom? Então, repete aí por 6 vezes 62 pontos baixos, que eu vou fazer em off e já volto aqui com você. E aqui estou de volta com as 6 carreiras de 62 pontos baixos. Então, essa última carreirinha aqui é a carreira de número 11, desde que a gente começou a subir o corpinho, tá? Então, vamos lá. Próxima carreira, carreira de número 12. Nós vamos fazer uma diminuição nesta pontinha nesta lateral do corpo e outra diminuição nesta lateral do corpo, tá? Vamos ficar, então, com 60 pontos de base na circunferência, depois de fazer a carreira de número 12. Eu vou fazer aqui contando em off, eu vou contar quantos pontos eu fiz até aqui para fazer a diminuição, depois contar até aqui para fazer a diminuição e contar o restante, tá bom? E já volto para falar para vocês. Então, para quem já tem prática, coloque uma diminuição de cada lado do corpinho e eu já volto com vocês. E aqui estou com a carreira de número 12 prontinha, olha, eu fiz então aqui para começar a carreira 15 pontos, depois uma diminuição. Aqui na frente do corpinho eu fiz 28 pontos e depois a diminuição aqui na lateral. E para encerrar, 15 pontos. Então, essa foi a carreira de número 12, que eu fiquei com 60 pontos, olha, 15, 1, 28, 1 e 15. Um aqui e um aqui são as diminuições, tá? Agora, para a carreira de número 13, vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, vamos aqui, ó, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição, até encerrar a carreira. Serão 6 vezes essa repetição e a gente vai ficar aqui com 54 pontos de base, tá bom? Então, vou lá fazer minha carreira, já volto com você. E aqui estou de volta com a carreira de número 13, prontinha. Então, fiz aqui os 8 pontos baixos e um aumento 6 vezes na volta, tá? Então, temos aqui 54 pontos de base. E com esses 54 pontos de base, vamos fazer a carreira de número 14, tá bom? Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, não vai aumentar nem diminuir nada, somente repetir os 54 pontos, que será a carreira de número 14. Tá bom? Então, vou fazer essa carreira aqui em off, já volto. E aqui estou de volta com a carreira de número 14 prontinha, então fiz os 54 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 15 e você vai fazer 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta, tá? Então, vai repetindo 7 pontos e uma diminuição 6 vezes para a gente ficar aqui com 48 pontos de base. Carreira de número 15, 7 pontos e uma diminuição 6 vezes na volta e eu já volto aqui com você. E aqui está a carreira de número 15 pronta, lembrando que eu fiz de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, 48 pontos de base. A próxima etapa é a última carreira que a gente vai fazer com o fio branco, então eu vou fazer este mesmo detalhe que eu fiz aqui na barra da perninha e aqui na barra da meia, tá? Então, é aquele pontinho, e eu vou trabalhar somente na alcinha da frente, porque eu vou deixar a alcinha de trás prontinha, disponível para a gente começar a trabalhar com o fio cor de pele novamente, tá bom? Então, aqui, ó,
na alcinha da frente, eu entro no pontinho, né? Eu entro na alcinha da frente, trago meu fio, faço um baixíssimo. Deixa eu só mudar minha posição aqui, porque essa posição para mim é terrível para fazer ponto baixíssimo. Então, ó, faço baixíssimo e faço a correntinha. Vou no próximo pontinho disponível, faço baixíssimo e faço a correntinha, tá bom? Então, ponto baixíssimo e uma correntinha por toda a volta, pra gente fazer aqui o babadinho, para encerrar a parte da calcinha, e eu já volto com vocês para a gente começar a trabalhar novamente no fio couro de pele. Tá legal? Ó, vai ficar essas alcinhas aqui atrás disponível pra gente começar a subir o corpinho. Então, vou só fazer essa carreira, já volto com você. E aqui está a carreira de número 16 prontinha, feito o babadinho. Agora eu vou aqui, olha, cortar o fio, né, num tamanho suficiente para fazer o arremate de forma confortável. A gente vai colocar na agulha de tapeçaria e vai passar esse fio lá para dentro e fazer alguns nozinhos de costura, somente para arrematar mesmo, tá? Aqui, então, aqui pra dentro eu vou fazer uns nozinhos e vou arrematar, tá bom? Não vou fazer isso agora, porque isso é coisa simples de se fazer, né? O fio que sobrar pode deixar aí pra dentro, não tem problema. Vamos já começar a trabalhar, olha, com o fio cor de pele. E você vai introduzir este fio bem, olha, encontra o centro das costas aqui, não vai coincidir com o que fechou, né? Tá vendo? No meu caso, não coincide. Se o seu também não coincidir, não tem problema, tá? Então, você vai aqui na alcinha de trás, né? Você vai inserir o fio bem no centro das costas. Para isso, você pode fazer um nozinho corrediço ou ir já fazer a correntinha direto na alcinha, tá? Fazendo o nozinho corrediço, ó, deixa também a sobra para depois você fazer o arremate de forma confortável. Você vai vir aqui, vai ajustar, né, na sua agulha, este nozinho, tá? Traz ele para dentro da alcinha e fecha uma correntinha para segurar ele aqui. Ok? Então, aqui eu tenho a inserção do fio, eu não fiz ainda meu ponto baixo, tá? Vou fazer meu ponto baixo agora, ó. Entro no mesmo pontinho aqui que eu fiz a inserção do fio e faço meu primeiro ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo ponto baixo nessas alcinhas que sobraram aqui atrás, né? São 48 alcinhas, então, vou fazer 48 pontos baixos, que vai ser a minha primeira carreira no fio cor de pele. Tá legal? Então, vou dar aqui a minha volta, fazendo os pontos baixos, os 48, e já volto com você. Lembrando que você vai utilizar a alcinha lá de trás, que ficou disponível, feito a carreira anterior, ok? Então, depois da carreira que você fez os babadinhos, ficou a alcinha, que são os pontinhos que você vai fazer agora. Tá bom? Então, vou aqui só finalizar essa carreira, já volto com você. Ah, e essa carreira aqui, né, a primeira é a de número 17, 48 pontos baixos. A primeira, né, do corpinho com a cor de pele. E aqui está a carreira de número 17 prontinha. Olha, fiz aqui os 48 pontos baixos, né, utilizando a alcinha que eu tinha disponível lá atrás. E agora, vamos fazer duas carreiras, a 18 e a 19, tá? São duas carreiras repetindo esses 48 pontos. Então, eu finalizei aqui a minha carreira de número 17, eu venho neste primeiro pontinho aqui e já começo a trabalhar a carreira de número 18, tá? Então, 1, 2, 3 e assim vai. Então, vamos fazer a 18 e a 19. Duas carreiras de 48 pontos e eu já volto aqui com você. E aqui estão as carreiras de número 18 e 19, cada uma delas com 48 pontos, tá? A próxima carreira, que é a carreira de número 20, vamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição, por 4 vezes na volta, tá?
Então, carreira de número 20, faça aí 10 pontos baixos e uma diminuição, repete isso 4 vezes, ok? Vamos ficar aqui com 44 pontos de base. Vou fazer a minha carreira, já volto com você. Lembrando que essa carreira que a gente vai fazer agora é de número 20. E aqui está a carreira de número 20 prontinha, fiz 10 pontos e uma diminuição, repeti isso na volta, tá? Por 4 vezes, então tenho aqui 44 pontos de base, e com esses 44 pontos de base, vamos fazer duas carreiras, a de número 21 e a de número 22, tá? Então, duas carreiras de ponto sobre ponto, duas carreiras repetindo 44 pontos, tá? Então, a carreira 21 e a carreira 22. Vou fazer essas carreiras em off, já volto aqui com você. E estou aqui de volta com as duas carreiras de 44 pontos baixos, a de número 21 e a de número 22. A próxima carreira, a carreira de número 23, você vai fazer 9 pontos e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição. Por 4 vezes você vai repetir essa sequência e vamos ficar com 40 pontos de base aqui na circunferência da boneca, tá bom? Então, vamos lá para a carreira de número 23, fazendo 9 pontos e uma diminuição por 4 vezes e eu já volto aqui com você. E aqui estamos com a carreira de número 23 pronta, então tem os 40 pontos de base aqui, e com esses 40 pontos de base vamos fazer 9 carreirinhas, tá? Então, a 24, a 25, a 26, a 27, a 28, a 29, a 30, a 31 e a 32. Então, são 9 carreirinhas de 40 pontos baixos, somente ponto sobre ponto. Você vai repetir por 9 vezes, 40 pontos baixos, tá? Eu vou fazer em off e já volto com você. Você já pode, à medida que você for subindo, ir completando de enchimento a sua bonequinha, daí você vai ter uma noção melhor, né, dessa curvatura do quadril que a gente fez, para deixar ela com um pouquinho de forma. E é isso, gente. Eu vou fazer aqui as 9 carreiras de 40 pontos. Te encontro lá na carreira de número 32, prontinha, tá bom? Então, até já! E então, aqui temos as 9 carreiras de 40 pontos, né? Eu tenho este resultado até agora. Eu não coloquei nadinha de enchimento, eu só falei para vocês colocarem, mas eu mesma não coloquei. E agora, o que a gente precisa? Centralizar o fio, porque a gente vai colocar os braços, ok? Para eu passar direitinho, para quem tem uma certa dificuldade de colocar os bracinhos aqui no lugar certinho por conta própria, né? Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou centralizar o meu fio bem nas costas da boneca. Então, o meu tá um pouquinho aqui para trás. Se o seu estiver para trás, faça alguns pontinhos. Se o seu passou um pouquinho do centro, desmanche um pouquinho, tá? A gente precisa, não vai estar muito diferente do que eu tenho aqui, o seu, não é para estar, tá? Mas se estiver como o meu, faz uns pontinhos. Se estiver passado um pouquinho, só desmancha, ok? Eu acho que aqui, se eu fizer 3 ou 4 pontos, eu já chego no local que eu preciso. Deixa eu só ver, deixa eu ver. 1, 2, 3. Mais um fica bem centralizado, ó, 4, tá? Então, eu fiz 4 pontinhos, eu só trouxe aqui o fio para o centro das costas da minha boneca para eu conseguir passar a quantidade de pontos certinho para você. Então, você pega os seus bracinhos aí, né? Quando a gente coloca a boneca assim para frente, certo? O bracinho vai ficar bem aqui na lateral. Eu vou colocar este dedãozinho mais, não assim virado para cima total, mas mais aqui virado para o ladinho de dentro, tá? Para que essa curvatura do bracinho fique na posição correta, tá? A gente fez uma curvatura para o bracinho, certo? Então, o dedãozinho, ele fica aqui virado para dentro. Então, este é o cuidado que você vai ter que ter na hora de colocar o bracinho na boneca, tá? Eu vou explicar como vai funcionar essa carreira antes de eu falar a quantidade de pontos para você.
Então, vamos lá. Essa carreira, ela vai continuar com 40 pontos. Nós vamos instalar o bracinho fazendo 7 pontos do bracinho em conjunto com 7 pontos do corpo. Então, a gente não vai mudar a quantidade, a única coisa que a gente vai fazer é juntar o bracinho numa próxima carreira sem aumentar nem diminuir pontos, tá? Então, você já sabe que a próxima carreira, que é a carreira de número 33, ela vai ficar com 40 pontos de base, não muda a quantidade, tá legal? Então, esse é o cuidado que você vai ter que ter para colocar o bracinho aqui. Antes da gente colocar também esse bracinho, fazer a carreira juntando, né? Você tem essa posição do braço. Então, você vai fazer, né, aqui para colocar. Você vai encontrar o ponto aqui, bem aqui do centro, deste lado aqui, tá vendo? Do que vai juntar. Encontrou o ponto do centro, marquei ele aqui com o marcador. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Eu vou encontrar o ponto aqui do centro, que é esse aqui. Vou colocar um marcador aqui, tá? Se eu vou unir 7 pontos do braço com 7 pontos do corpo, este aqui é o ponto central e eu vou contar 1, 2, 3 para frente e 1, 2, 3 para trás. Esses são os pontos, né? Esses 7 pontos, 1, 2, 3, 4, com o ponto marcado. 5, 6 e 7 são os pontos que vão ficar em contato com o corpo diretamente na próxima carreira. E a mesma coisa aqui, eu tenho este ponto central, 3 pontos daqui, com mais 3 pontos do lado de cá do marcador, tá legal? Então, dito isso, bora lá começar. E antes que eu me esqueça, né, vamos começar ainda não. A gente vai dobrar isso aqui assim, ó, tá vendo? Para encontrar o ponto central também aqui da lateral. Então, o que que a gente vai fazer, ó? O ponto central da lateral, eu vou colocar aqui no mesmo ponto do marcador do bracinho. Assim vai ficar muito mais fácil pra gente unir o braço, tá? E aqui é a mesma coisa. Deixa eu só virar o meu marcador de lado para ficar mais fácil. Ó, esse aqui é o ponto central aqui do lado do corpinho. Então, o ponto central aqui do lado do corpinho junto com o ponto central do bracinho. Pronto, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Crochetar. E crochetando de uma forma que, vamos lá, ó. Eu vou vir fazendo meus pontos baixinhos, meus pontos baixos. E 3 pontos antes de chegar aqui nessa marcação, tá vendo? Eu tenho uma marcação aqui deste ponto com este ponto aqui. E 3 pontos antes eu vou ter que parar, porque eu vou ter que fazer os pontos em conjunto, certo? Então, 3 pontos antes do marcador em conjunto com o braço. Depois, mais 3 pontos além do ponto central que a gente marcou. Vai ficar mais fácil isso na prática, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou contar com vocês agora quantos pontos eu vou ter que fazer até chegar aonde a gente vai começar a crochetar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, esses 3 pontos eu reservo. Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, tá? Então, fazendo, ó, vamos começar, tá? Então, na prática, vai ser mais fácil. Escuta o que eu tô te falando que vai dar tudo certo. Essa parte, no meu entendimento, é a mais chatinha de fazer com relação a crochê mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Deixa eu só marcar o começo da minha carreira aqui, para depois a gente só conferir a quantidade de pontos. Então, eu fiz 3 pontos, certo? 4, 5, 6. Cheguei, ó, 1, 2, 3 pontos antes do marcador. Então, vamos aqui com o bracinho agora. Olha, esse ponto aqui tá marcado, né? Tá fixo aqui no marcador, então eu não vou usar ele agora. E vamos contar 1, 2, 3 pontos aqui, certo? 3 pontos do bracinho com 3 pontos do corpo.
Vamos lá, deixa eu só apertar meu pontinho aqui e vamos aqui, ó, no terceiro ponto. Deixa eu pegar bracinho primeiro, vamos lá. Eu não quero tirar o marcador para que você tenha a referência, ó. Pontinho do braço, entrei no pontinho do braço. Vou entrar no pontinho do corpo. E trago o fio e fecho. Primeiro ponto. Pontinho do braço, o próximo pontinho disponível no corpo. Ó, entrei, segundo ponto. Pontinho do braço, próximo pontinho disponível do corpo. Entrei, puxei. Cheguei no ponto central, certo? Vou tirar esse marcador. E agora eu vou fazer o ponto de número 4, que é o ponto central. Entrei no braço, passei pelo corpo, trouxe o fio, fechei 4 pontos. Entrei no braço, passei pelo corpo, 5 pontos em conjunto. Entrei pelo braço, passei pelo corpo, o 6º ponto em conjunto e, por fim, o último. Entro no braço, passo pelo corpo e trago meu fio, 7 pontos em conjunto, tá? Então, o primeiro bracinho já está colocado, ó. Dedinho aqui em contato com a perninha, é este resultado que eu quero. Agora, a gente vai contar os pontos até 3 pontos antes de chegar aqui no ponto central de braço e corpo, tá? Então, aqui, o meu próximo ponto disponível, ó, esse aqui tá sendo utilizado, então eu vou vir aqui, vamos contar a partir desse outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou fazer 13 pontos aqui na frente, porque vai sobrar 3 aqui, que eu vou fazer 3 em conjunto, com um ponto em conjunto que tá marcado 4 e mais 3 depois. 7 pontos no total, tá? Então, eu vou fazer 13 pontos baixos até chegar no próximo braço para fazer a união. Vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3. A partir daqui, eu tenho que fazer em conjunto com o braço, tá? Então, eu vou fazer esses pontos baixos aqui em off e já volto com você. Só pontinho baixo aqui na frente. Então, aqui estou de volta, fiz os 13 pontos aqui na frente e agora eu cheguei naqueles 3 pontinhos antes do marcador aqui, que é o ponto central dos 7, certo? Dos 7 pontinhos aqui. Vou tirar só esse marcador aqui, porque o que a gente precisa fazer agora, olha, dentre os marcadores aqui, né, o centro do braço e o centro do corpo, eu vou aqui pegar 3 pontinhos antes dessa marcação, tá? Então, aqui, vou só ajeitar aqui para segurar. Olha, 1, 2, 3. Entrei no braço, entrei no corpo, trago o fio, deixa eu só apertar um pouquinho mais o ponto e fechei, opa, fechei o meu ponto aqui. Vou no próximo ponto disponível, passo pelo braço, passo pelo corpo e fecho o segundo ponto. Na sequência, cheguei no terceiro ponto, antes do marcador, braço, corpo, fechei o ponto. Agora, eu cheguei no ponto central, que é o ponto do marcador, certo? Vou tirar aqui. Então, eu sei que agora aqui pra frente eu preciso fazer mais 4 pontos. Eu fiz 3, eu preciso fazer 7 no total em conjunto, ok? Então, passei pelo corpo, passei pelo braço, passei pelo corpo, fechei o ponto de número 4. Passei pelo braço, passei pelo corpo, ponto de número 5. Braço, corpo, ponto de número 6 e, por fim, o último ponto, braço, corpo, ponto de número 7. E assim a gente tem unido os bracinhos, né, os 2 bracinhos ao corpo. Falta o restante dos pontinhos aqui,
Deixa eu só contar para já passar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Então, 7 pontos eu finalizo a carreira, que continua com 40 pontos de base. Então, aqui eu tenho a carreira de número 34 finalizada, 40 pontos de base. Essa carreira foi a carreira de união do braço, certo? A próxima carreira, a carreira de número 35, ela também vai ser de 40 pontos, tá? A única diferença para a carreira anterior é que em vez de eu trabalhar neste espaço aqui, eu vou trabalhar nos 7 pontos de fora, tá? Então, eu só substituí 7 pontos daqui pelos 7 pontos de fora. Então, eu vou vir da mesma forma, ó, fazendo 6 pontos baixos aqui. Fiz os 6 pontos, os próximos pontos são 7 pontos aqui do lado de fora do bracinho, tá? Fiz os 7 pontos do lado de fora do bracinho, a próxima etapa é fazer os 13 pontos que eu tenho aqui na frente do corpinho. Fiz os 13 pontos, 7 pontos fora do bracinho, tá? Então, eu isolo isso aqui, essa parte eu não uso mais e passo a contar os 7 pontos aqui do lado de fora. E para terminar, eu faço 7 pontos aqui nas costas da boneca, tá? Então, ó, 6, 7, 13, 7 e 7 para fechar. E continuo com os 40 pontos. E aqui está a carreira de número 34 pronta. Vou virar aqui para que você veja aqui de cima como ficou, né? Então, eu vim por aqui, ó, fora do bracinho, e essa agora é a carreira, né? Essa partezinha aqui de dentro, ela fica inutilizada, certo? Esses 7 pontinhos aqui, a gente passa a usar os 7 pontinhos de fora. Ok? Então, fiquei aqui com 70 pontos, oh meu Deus, com 40 pontos de base, certo? Fala 7 de um lado, 7 do outro, e eu fico com 7 na cabeça e falo 70, e na verdade não é 70, é 40 pontos que eu quero falar, né? Temos uma circunferência aqui de 40 pontos, estamos na carreira de número 34, ok? Para a carreira de número 35, você vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, só repetir aqui os 40 pontos baixos, ok? Vou fazer esses 40 pontos, já volto com você. Aí, eu quero te mostrar também que eu já coloquei enchimento no corpinho até aqui, mais ou menos, até na cintura da boneca. E ela já toma aí o seu formato curvilíneo, não é? Então, está aí. Uma partezinha já com enchimento. Vou fazer essa carreira de número 35, de 40 pontos, e já volto. E aqui está a carreira de número 35 pronta, com os 40 pontos. Antes da gente continuar, eu quero dar um recadinho para vocês. Olha, percebe que eu não coloquei enchimento aqui em cima do bracinho, tá? Ele está mais soltinho mesmo. Essa é a opção que eu deixo, porque se a gente colocar muito enchimento aqui, né, deixar ele cheinho, como está aqui embaixo, aqui em cima, ele vai ficar assim, levantadinho, tá? Então, eu faço essa opção de deixar ele murchinho aqui, ele tá sem enchimento nenhum aqui, ó, tá? Só a linha de crochê mesmo, que a gente faz o bracinho, tá? Então, eu tenho enchimento até aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. As 5 últimas carreiras do bracinho, elas estão sem enchimento. Só para não ficar levantado mesmo quando a gente coloca a boneca em pé, né? Se você não se importar, pode colocar um pouquinho de enchimento. Não precisa esturricar, né? Deixar tão firme como tá aqui no bracinho, mas coloca um pouquinho que fica bom também. Se você colocar bastante, ele vai ficar levantado, tá bom? Então, dito isso, vamos para as próximas carreiras. E vamos então para a próxima carreira, a carreira de número 36. Para a carreira de número 36, você vai fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 4 vezes, tá? Então, 8 pontos, uma diminuição, e vai repetindo isso até o final da volta, serão 4 repetições iguais a essa. Vamos ficar aqui no final com 36 pontos de base. Tá bom? E como eu tinha falado lá no comecinho do vídeo, eu uso cabo de escova de dente para fazer, né, a sustentação do pescoço, tá?
Eu, neste primeiro momento, corto apenas a cabeça da escova, deixo todo o cabo disponível. Se, quando eu terminar todo o pescoço da boneca for muito grande, aí sim eu corto. Porque quanto mais estabilidade a gente tiver na boneca, maior tempo, né, mais firme ela fica. Então, eu aconselho, né, você fazer essa reciclagem, guardar escovas de dentes aí utilizadas, dar um banho de água sanitária, deixar ela bem limpinha, corta o cabo, corta o cabo não, corta as cerdas, né, corta a cabecinha da escova aqui e vai guardando. Quando você for fazer bonecas, você já tem esse objeto aí para reciclar e para servir de sustentação para a cabecinha dela, tá bom? Então essa aqui é uma escova aqui, daqui a pouco eu vou cortar o cabo e a gente vai introduzir e passar a trabalhar com esse objeto lá dentro. Você pode usar aquilo que você já estiver acostumado a usar, desde que, né, seja um objeto firme e que vai dar uma boa sustentação para a cabecinha, porque você sabe que cabecinha de boneca ainda vai ter o cabelo, tem todo, né, esse aparato, né, da cabeça mesmo, ficar firme em cima do pescoço. Então, eu recomendo você ter um objeto firminho aí, tá bom? Então, vamos lá, eu vou fazer a minha carreira de número 36 aqui, 8 pontos e uma diminuição, e já volto com você. E aqui está a carreira de número 36 pronta. Vamos para a próxima carreira. A próxima carreira é a de número 37 e vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, tá? 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. Vamos ficar aqui com 30 pontos de base. Tá legal? Vou fazer a minha carreira, já volto com você e essa é a carreira de número 37. E aqui está a carreira de número 37 prontinho, né? Tenho aqui os meus 30 pontos de base, foi feita com 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E a partir deste momento, eu já recomendo você já trabalhar com esse objeto aqui instalado, tá bom? Deixa aí um espacinho, se você conseguir encontrar aqui essa parte, né? Levar o teu objeto até lá embaixo e toda a extensão do pescoço que a gente vai construir até agora, melhor ainda. Então, faz aí um espacinho e encaixa esse objeto, tá? E, a partir de agora, começa já a crochetar com ele aí dentro. Eu sei que é incômodo, mas é por uma boa causa. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima carreira, carreira de número 38. Você vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E vamos ficar aqui com 24 pontos de base, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreira de número 38, 3 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta e já volto com você. E temos a carreira de número 38 pronta. Próxima etapa, a carreira de número 39, que vamos fazer aqui 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta e vamos ficar com 18 pontos na base, tá? Então, carreira de número 39, faça aí 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e eu já volto com você. E aqui estamos com a carreira de número 39 pronta, temos os 18 pontos de base. Aproveita este momento, coloca todo o enchimento que tá faltando aqui na boneca, tá? Nessa parte do peito da boneca, porque a partir de agora vamos começar a construir o pescoço da boneca, tá legal? Então serão 14 carreiras de 18 pontos. Vamos fazer a 40 até a 53, inclusive a 53, que daí ficamos com 14 carreiras de 18 pontos baixos. Então, você vai repetir por 14 vezes 18 pontos baixos. E, à medida que você for subindo, vai colocando enchimento, porque a gente precisa também ter enchimento no pescocinho, onde vai ficar aqui sobrando espaços entre o crochê e o suporte. Tá legal? Então, vamos construir, não esquece de colocar o enchimento agora, porque depois vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Vamos fazer esse pescocinho e encontro você lá na carreira de número 53, tá legal? Então, até já! E assim temos as 14 carreiras de 18 pontos baixos. Aqui eu tenho o meu suporte até aqui em cima, enchimento também, né? Até aqui em cima. E agora a gente vai começar a fechar este tubinho aqui, que é o pescoço da boneca, tá?
Para a próxima carreira aqui, bom, essa última carreira aqui das 14, né, é a de número 53. A próxima carreira, que é a de número 54, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, tá? Então, fazendo dessa forma, um ponto baixo e uma diminuição, vamos ficar aqui com 12 pontos de base. Vou fazer a minha carreira de número 54 e já volto com você. Carreira de número 54 pronta, e agora a última carreira é de diminuições para a gente fechar tudo, tá? Então, a carreira de número 55 você vai fazer 6 diminuições, cortar o fio e arrematar. Aqui você vai colocar o enchimento que falta, né? Porque depois vai ficar um pouquinho difícil. E eu vou mostrar para vocês como eu fecho, né? Eu fecho como se fosse um anel invertido. Depois que eu cortei o fio com a agulha de tapeçaria, a gente vai passando em todas as alcinhas da frente, tá? Em todas as alcinhas da frente dos 6 pontinhos, dá um puxãozinho, dá um nozinho, né, de costura e tá arrematado. Tá bom? Vou fazer as diminuições aqui que falta para mim e eu volto para te mostrar esse arremate. E agora, né, após fazer as 6 diminuições, após fazer essas diminuições, a gente vem aqui fazer esse arremate, ó. Alcinhas de fora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a última. Agora, eu vou puxar aqui de leve, fechei o meu círculo e agora só para garantir, eu vou aqui fazer um nozinho de costura e está pronto, tá? Então, o corpinho da boneca já está prontinho. Próxima etapa que a gente vai fazer para ela é a cabecinha, certo? Então, tá aí, corpinho prontinho. Te espero para o próximo vídeo para a gente fazer a cabeça da boneca. E eu, nesta etapa, aproveito, me despeço de vocês, peço para que você deixe aí o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo, seja membro do canal para você ter acesso aos vídeos com prioridade, certo? E se você ainda não é inscrito, né? Se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. É gratuito se inscrever no canal e me ajuda bastante, me ajuda a estar aqui cada vez mais presente, trazendo conteúdos para você, tá bom? Então, te espero para a próxima parte, te espero para o próximo vídeo. Um beijo enorme no seu coração, gratidão eterna pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau!